O comandante vai colocar imagens de uma matéria produzida pelo Giovanni Júnior, delicadíssima e monstruosa, porque trata de uma criança que há 7 anos atrás, quando tinha 1 ano de idade, essa criança foi estuprada. Não é possível e nem colocaríamos a foto das partes íntimas dessa criança que comprova realmente que ela foi estuprada. Machucaram, barbarizaram, quando a criança tinha 1 ano de idade. E esta mulher, essa mãe que aparece, tinha então um companheiro, um marido. E este marido é que quando a mãe trabalhava, ela própria vai dizer para o Didio, ela deixava a criança cuidando dele. Óbvio que o Didio teve toda a delicadeza, em nenhum momento eu estou afirmando aqui se é esse ou aquele outro. O que acontece é que essa criança, ela foi estuprada quando tinha 1 ano de idade e numa decisão judicial, a criança foi tirada da guarda da mãe. Hoje a criança, 7 anos depois, já não é criada por esta mãe biológica. Quem teve direito, através da decisão judicial, de ter a guarda dessa criança é a avó paterna. Hoje, esta senhora, esta mulher, não mais é casada com o pai da filha, da menina, correto? O que ela pede na matéria, e ela está acionando a justiça e quer acionar, para ter de volta a guarda da filha. O programa, então, obviamente, através do Didio, está oportunizando esta mãe, que na narrativa dela, infelizmente, a criança foi estuprada quando tinha 1 ano de idade, criança essa que a mãe perdeu a guarda numa decisão judicial. Procurou o Didio, procurou a TV, está acionando para também, através da justiça, reaver o direito de criar a filha. Eu convido a senhora e o senhor para acompanharmos todas as informações que o Didio vai trazer. Play neles. A nossa equipe de reportagem está na região do Pedra 90, em Cuiabá, para poder contar uma história bastante pesada e que precisa ser assistida pela Justiça do Estado do Mato Grosso. Principalmente a Rede de Proteção da Infância, do Adolescente e da própria criança. História essa que aconteceu 7 anos atrás, envolvendo uma menina de 1 ano de idade. A mãe trabalhava na época em uma indústria de pães na região do Distrito Industrial, até que ela teria um combinado, nada via jurídico, apenas de boca, entre pai e mãe, para poder ficar com a criança enquanto ela estava trabalhando. O pai aceitou, ficou com a criança. Na época, quando ela foi buscar a criança na casa do pai, ela acabou aí desconfiando que teria algo errado. A criança estava sonolenta, estava com comportamento diferenciado, com apenas 1 ano de idade, e a partir dali, quando chegou na casa dela com a criança, ela percebeu que haveria vazamento na sua fralda. Ao tirar essa fralda para poder trocar e limpar a criança não deixava a mãe abrir as pernas, e no seu órgão genital teria que fazer uma limpeza, a higiene pessoal dessa criança. Até que ela insistiu. Quando essa mãe abriu a perna dessa criança, ela estaria com a sua parte íntima machucada, rasgada na verdade. A mãe ficou desesperada, acabou aí procurando os órgãos competentes, foi até a uma unidade hospitalar, foi orientada para que fosse levada em outro local e a partir dali ficou constatado que a criança foi violentada. A Rede de Proteção, juntamente com a polícia, fizeram o seu trabalho. Um boletim de ocorrência ele foi confeccionado. Uma perícia acabou sendo realizada. O que acaba cortando o coração de muita gente, principalmente quem conhece essa mãe, é que a justiça tomou a criança da própria mãe. Mãe essa que correu atrás, que denunciou, que provocou e com os laudos médicos teve essa criança que passar por uma pequena cirurgia. A partir do momento que a criança ela foi costurada e a senhora foi presenciando tudo aquilo ali, o que passava na cabeça da senhora? Passava na minha cabeça um total absurdo contra uma criança de 1 ano. Por que com ela? Porque uma criança de 1 ano, sendo que a gente confiou em família, a gente não confiou em gente estranha, a gente confiou em família a todo momento. E mesmo assim, agiram de má fé com a criança de 1 ano. Poderia ter acontecido coisa pior, matado ela, coisa do tipo, mas não. Foi um estupro? Foi, mas foi mesmo assim um absurdo. Falaram que de fato não houve a penetração, que houve apenas uma tentativa, que provavelmente o indivíduo colocou o pênis na entrada da vagina dela, mas não chegou a penetrar, porque o ímen dela não estava rompido.
O que acaba aqui me deixando constrangido, até de utilizar algum adjetivo, alguma palavra que possa aí interpretar aquilo que aconteceu, eu queria que a senhora falasse da própria boca da senhora. E nós temos a foto. Na foto, que é a fralda dessa criança, na época, o que foi encontrado na fralda? Foi encontrado sangue, foi encontrado esperma. Legível. Isso ficou caracterizado, dona? Ficou caracterizado não só por mim, mas pelos médicos, pela polícia também. Quando eu questionei a família, busquei resposta, eles falavam que eu estava equivocada, que a menina estava apenas com alergia, porque eu era mãe de primeira viagem, eu não entendia. E nessa que eu vi o absurdo, porque para mim eles estavam escondendo alguma coisa, porque eles sabiam que tinha alguma coisa errada e que expor uma alergia, sendo que no final de tudo aconteceu que a menina foi abusada. Eu deixei a menina sob o cuidado dos parentes do pai. Sobre tia, sobre mãe, sobre o próprio pai que havia dormido com ela na noite, sobre padrinho, sobre tio. Tinha toda uma pessoa. Eles afirmam que ninguém teve contato com ela, que nada aconteceu ali, que a menina estava ótima. Engraçado que estava tão ótima, né, que não me falaram da tal alergia que ela estava. Eles falavam que a coleta era insuficiente, até que encontraram um pelo na fralda. O próprio pai falava que não tinha nem tocado na fralda, como muitas pessoas falavam, né? E acabou que encontrando esse pelo, foi encontrado o DNA dele, né? E quando foi encontrado o DNA dele, ele quis se justificar que sim, havia tocado na fralda no momento de nervosismo, jogado a fralda no chão. Situações como essas, de vulnerabilidade, de abandono de incapaz, de estudar ou perceber que a rede de proteção não deixa a criança com a família A ou com a família B. É uma tia, é uma avó. Tanto uma família quanto a outra, o pai e a mãe, não têm acesso à criança. Essa criança, na época, ela teria 1 ano de idade. Hoje ela está com 7 anos de idade. E de lá para cá, o que se esperava era elucidação do caso. Ninguém foi preso, ninguém foi indiciado, o processo está parado. E o pior de tudo, a avó paterna entrou na justiça e acabou ganhando uma causa. A avó paterna viu que recorrendo à juíza, não estava tendo andamento, foi lá e pediu ajuda, recorreu ao desembargador de Cuiabá e assim ela foi autorizada a tirar a menina do abrigo e ter a guarda para ela. De 7 anos para cá, as coisas continuam paradas, a juíza nega o apelo dos pais, né? Tudo que a gente faz, a gente tenta correr atrás, até mesmo uma visita, para não deixar de ser ausente, a juíza nega a todo momento e só ela tem o poder sobre a menina. Falam isso, que pode ser de outra pessoa, porque eu morava numa kitnet. Eu não tinha as condições de morar na casa, eu morava numa kitnet e eles me acusam por causa disso, porque numa kitnet havia... Mas a senhora conseguiu criar um cenário em 3 horas de voltar para a kitnet, Não. de deixar sua filha abandonada, de deixar ela ser estuprada, de voltar com ela para o hospital. Não era muita coisa para um intervalo de 3 horas, depois que a senhora deu a entrada no hospital? Pois é, era muita coisa. Ainda queriam me acusar de eu própria ter sumido com uma fralda, sendo que os fatos estavam evidentes. Eu quero justiça, eu quero poder ver minha filha, eu faço qualquer coisa por ela. Eu não aceito a justiça ter devolvido ela para a família paterna e eu quero a minha filha de volta. Hoje eu sou acusada e proibida de ver ela pelo Poder Judiciário. Eu tenho um mandato que eu não posso me aproximar nem saber notícia dela. No aniversário dela eu fico acabada, sem chão, sem pelo menos mandar um presente, pelo menos falar com ela. Nem nada, é horrível, não desejo para ninguém. E esse afastamento ganhou comoção popular. A própria comunidade e a população do Pedra 90 e região querem uma resposta. Porque 7 anos sem ver uma filha, a qual a própria mãe correu por tudo e fez de tudo para que fosse descoberto, muitos acreditam e afirmam que isso está sendo injusto com quem deu a vida. Com imagens de Neidson Garcia, apoio técnico de Moisés, Giovanni Júnior. Aconteceu, está na tela. Todas as vezes em que nós temos que tratar um assunto delicadíssimo, porque é um assunto delicadíssimo, como esse, sempre pontuo na volta da matéria. Nós oportunizamos a essa mãe, ninguém está aqui, mãe, para duvidar da vossa dor, tá? Nós oportunizamos a senhora e na matéria que o Didi produziu, em nenhum momento foi dito o nome do pai, da avó paterna, que através da justiça conseguiu o direito, numa decisão judicial, de ter a guarda dessa criança e poder educá-la e poder criar a criança. Qualquer que seja uma informação que não esteja nessa matéria, em alguma das partes se interessem em participar, o programa está à disposição. Mesmo hoje, numa sexta-feira santa, o programa é ao vivo, nós voltaremos a estar ao vivo no programa de segunda-feira. Eu preciso, dona, mesmo que de forma prolongada, fazer essa observação, porque é um assunto extremamente delicado.
Comanda, antes da gente encerrar esse assunto e eu ir para outros assuntos, como eu disse, antes de encerrar esse assunto, comandante, e continuar repercutindo, eu gostaria que o senhor enchesse a tela. O programa só está no início. Hoje é um feriado para muita gente, mas para nós é um dia de trabalho sério. Eu vou pedir que o Didio volte para a tela. Na verdade, Didio, você não vai voltar, você vai aparecer agora para eu te desejar um bom dia. E não é o melhor momento para eu te desejar bom dia, porque você tratou de um assunto delicadíssimo. Faltou alguma informação que você oportunizou a essa mãe e eu aqui não tenha acrescentado? Bem-vindo, meu irmão. Olá, Popão, bom dia para quem é de bom dia e feliz Páscoa para todos que estão acompanhando aí durante essas festividades que correm até domingo, na Sexta-feira Santa, que seja aí de felicitações e que de forma moderada todos possam aí atribuir as suas funções junto aos familiares com tranquilidade. Referente à matéria que foi no ar aí, não há muito o que falar, nós estamos falando de uma mãe. Uma mãe é o ser maior diante do fato a qual ela gerou essa criança e o que não fica incompreensível é a retirada da mãe. Sendo a mãe denunciante, a que correu atrás, a que acusou, a que buscou atendimento médico, não teve característica de abandono de capaz. É preciso a justiça, diante dos seus méritos e dos magistrados, avaliar o que pode ser feito. Por que a avó tem que ficar com essa criança? Há algo que precisa ser acrescentado? Há algo que está aí no poder dessa justiça que tem conhecimento, que essa mãe não sabe, ou que nós precisávamos saber para não estar praticando aqui uma injustiça? Isso fica como provocação, como pergunta, e nos colocamos à disposição. A senhora avó, que é a avó da criança, quer falar na mesma formalidade que essa mãe falou sem aparecer e contar o fato por parte da senhora, gostaríamos de entender. A senhora é vó e é mãe duas vezes. Por que a mãe da neta da senhora não pode ver a criança? Independente de quem praticou, quem é um acusado, por que não foi preso ou foi preso? Apenas isso. Por que a mãe da sua neta não pode ver a criança? Só isso, Pop. Perfeito. Por isso é que eu fiz questão e pedia ao comandante de que oportunizasse sim, de você participar, mesmo que ao final da matéria. Vou pedir a gentileza que você continue no link. Eu vou até o Altos da Serra, eu tenho uma provocação aqui em Cuiabá e volto contigo para um outro assunto monstruoso, tá?